Rocky IV, Language Not Registered for Generation, é um dos filmes mais queridos da série Rocky, marcado pelo lendário confronto entre Rocky Balboa e Ivan Drago. O filme não só apresenta lutas intensas no ringue, como também transmite uma forte mensagem sobre determinação e amizade. Infelizmente, muitas estrelas que participaram deste clássico já não estão entre nós. No vídeo de hoje, vamos relembrar os Language Not Registered for Generation atores de Rocky IV que faleceram, relembrando suas carreiras e o legado que deixaram para milhões de fãs. Burt Young como Paulie Penino. Burt Young, cujo nome verdadeiro é Gerald Tomaso de Luis, nasceu em Language Not Registered for Generation de Abril de Language Not Registered for Generation, no Queens, Nova York. Ele tinha Language Not Registered for Generation anos quando entrou para o OK. Elenco de Rocky, IV em Language Not Registered for Generation, como Paulie Penino, o cunhado temperamental, porém leal, de Rocky Balboa. O papel o aproximou do público global, especialmente após receber uma indicação ao Oscar pelo Rocky original, Language Not Registered for Generation. Uma rara honra para um ator coadjuvante amado por sua atuação comoventemente realista. Poucas pessoas sabem que, antes da fama nas telas, Young foi fuzileiro naval dos IUA e boxeador profissional, vencendo Language Not Registered for Generation de suas Language Not Registered for Generation lutas. Os anos de disciplina no exército e no ringue forjaram a aparência robusta e o olhar cansado, porém determinado, que eram parte essencial do personagem Paulie que ele interpretou. Mas por trás do glamour de Rocky, sua vida real era tão sombria quanto a dos personagens dos filmes. Language Not Registered for Generation, sua esposa, Gloria, morreu repentinamente, deixando-o com a filha pequena do casal. O luto particular fez com que Young se recolhesse a uma vida tranquila e raramente mencionasse sua família em entrevistas. Durante a década de Language Not Registered for Generation, ele também sofreu uma crise financeira devido a uma série de papéis coadjuvantes, fracassos de bilheteria e até considerou abandonar a carreira de ator. No entanto, perseverou, aparecendo em filmes como Era uma Vez na América, Language Not Registered for Generation, De Volta às Aulas, Language Not Registered for Generation e, em seguida, Win-Win, Language Not Registered for Generation, frequentemente interpretando personagens durões que refletiam de perto sua própria personalidade. A vida de Burt Young fora dos sets de filmagem estava longe de ser tranquila. Ele era dono de um restaurante no Bronx, correu a maratona de Nova York da Language Not Registered for Generation e, em seus últimos anos, encontrou alegria na pintura e na escrita. Algumas de suas obras foram até mesmo exibidas em galerias internacionais. Suas pinturas apareceram em uma cena do filme Rocky Balboa, The Language Not Registered for Generation, um símbolo sutil da interseção entre arte e vida real. Contudo, a idade avançada não o poupou. Nos últimos anos, Burt Young lutava contra doenças cardíacas, fibrilação atrial e aterosclerose, que debilitaram gravemente sua saúde. Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation. Ele faleceu em Los Angeles, aos Language Not Registered for Generation anos. A causa oficial da morte foi parada cardíaca, com fatores contribuintes incluindo um ataque cardíaco. Ele foi sepultado no cemitério Mount St. Mary's em Flushing, Queens, um local de descanso tranquilo no coração de Nova York, não muito longe de onde nasceu e cresceu. Seu patrimônio líquido foi estimado em US dollars. Language Not Registered for Generation milhões. Uma quantia modesta para uma lenda do cinema com uma carreira de quase Language Not Registered for Generation anos. Leroy Neiman. Como ele mesmo. Leroy Neiman. Nascido Leroy Leslie Runquist. Nasceu em Language Not Registered for Generation de Junho de Language Not Registered for Generation. M Street, Paul, Minnesota. Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, fez uma participação especial surpresa, como ele mesmo em Rocky Language Not Registered for Generation, dando autenticidade às cenas de boxe, um momento que chocou o público, mas que estava perfeitamente de acordo com sua paixão pelo esporte e sua imagem pública. A infância de Neiman não foi fácil. Seu pai biológico abandonou a família. Sua mãe casou-se novamente várias vezes. E ele foi obrigado a adotar o sobrenome do padrasto ainda jovem. Após a Segunda Guerra Mundial, estudou arte e iniciou sua carreira na revista Playboy, onde ilustrou por Language Not Registered for Generation anos, e criou o famoso personagem Femlin.
Ele também viajou pelo mundo, pintando para as Olimpíadas, o Super Bowl, lutas de boxe, cassinos de Las Vegas, noites de jazz e até retratos de animais selvagens. Com sua habilidade de capturar momentos vívidos em traços ousados, Neiman rapidamente se tornou conhecido como o primeiro grande artista esportivo do mundo. Language Not Registered for Generation, casou-se com Janet Byrne, sua companheira por Language Not Registered for Generation anos até sua morte. Eles moravam em um apartamento histórico no Hotel des Artistes, em Manhattan, que já foi lar de lendas como Norman Rockwell e Rudolph Valentino. O amor e a estabilidade que Janet proporcionou foram vistos como um importante apoio emocional que ajudou Neiman a superar suas dificuldades pessoais e a continuar focado em sua arte. Apesar de sua fama e sucesso, como um patrimônio líquido estimado em dólares americanos, Language Not Registered for Generation milhões. Leroy Neiman não ficou imune à controvérsia. Críticos de arte frequentemente ridicularizaram seu trabalho como comercial demais, acusando-o de se curvar ao público em vez de expressar sua verdadeira natureza como artista. Ele também esteve envolvido em diversos processos judiciais relacionados a direitos autorais e disputas de propriedade. Seu estilo de vida extravagante, com estúdio próprio, cobertura em Nova York e viagens pelo mundo, impôs-lhe considerável pressão financeira nos últimos anos de vida. Language Not Registered for Generation. Sua perna direita foi amputada devido à insuficiência arterial, mas ele continuou a pintar. Leroy Neiman faleceu em Language Not Registered for Generation de Junho de Language Not Registered for Generation, em Nova York. Apenas Language Not Registered for Generation dias após seu 91º aniversário, de causas naturais. Ele foi sepultado no cemitério Woodlawn, no Bronx, local de descanso eterno de muitas das figuras mais famosas da história. Carl Weathers, conhecido profissionalmente como Apollo Creed, nasceu em Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation, em Nova Orleans. Ele tinha Language Not Registered for Generation anos, quando interpretou Apollo Creed em Rocky IV, Language Not Registered for Generation, a idade perfeita para dar vida a um campeão orgulhoso com verdadeira profundidade emocional. Apollo não era apenas o rival de longa data de Rocky Balboa, mas também um ícone cultural. Forte, inteligente e a personificação do carisma americano. O papel transformou Carl Weathers de um obscuro ex-jogador da NFL em uma das maiores estrelas de ação da década de Language Not Registered for Generation. Mas sua vida não era só glamour. Weathers passou por 3 casamentos fracassados, todos terminados em divórcio. Embora raramente falasse sobre isso em público, amigos próximos revelaram que ele sofria com a solidão nos bastidores. Após interpretar Apollo, ele lutou para escapar da sombra do personagem, aparecendo em filmes de ação como Predator, Language Not Registered for Generation, e Action Jackson, Language Not Registered for Generation, embora nenhum deles tenha alcançado o mesmo nível de sucesso de Rocky. Language Not Registered for Generation. Durante as filmagens de seu papel como Chubbs em Happy Gilmore, Weathers fraturou uma vértebra durante uma cena de ação. A lesão o deixou com dores crônicas por anos, uma tragédia física silenciosa para um ex-atleta de elite. No entanto, ele continuou trabalhando, fazendo dublagem, televisão e, mais uma vez, causando impacto, como Grief Karga em The Mandalorian. The Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation. Série que lhe rendeu uma indicação ao Emmy aos Language Not Registered for Generation anos. Na vida real, Weathers afirmou que amava o teatro mais do que o futebol americano, o que o motivou a cursar um mestrado em artes dramáticas enquanto ainda jogava pelo Oakland Raiders. Ele viveu uma vida reservada, passando seus últimos anos com sua companheira de longa data, Christine Klugian. Mas em 1º de fevereiro de Language Not Registered for Generation, Carl Weathers faleceu enquanto dormia. Aos Language Not Registered for Generation anos. Embora sua família tenha descrito sua morte como tranquila, o público ficou de luto, pois não houve uma causa oficial para o óbito, com especulações de que ele teria sofrido complicações decorrentes de doença cardíaca aterosclerótica. Seus restos mortais foram cremados e, alguns meses depois, Language Not Registered for Generation, de agosto de Language Not Registered for Generation. Ele foi oficialmente homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood, garantindo que o nome de Apollo Creed fosse para sempre lembrado entre as estrelas. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de
os Language Not Registered for Generation milhões acumulados ao longo de décadas de atuação, direção, dublagem e comerciais. Stu Nahan como comentarista esportivo. Stu Nahan nasceu em Language Not Registered for Generación de Yunho, The Language Not Registered for Generation, em Los Angeles, e estreou na série Rocky como comentarista esportivo, função que desempenhou em todos os 6 filmes originais, incluindo Rocky IV, Language Not Registered for Generation, quando tinha Language Not Registered for Generation Anos. Em Rocky IV, foi a voz grave e experiente de Nahan que deu vida ao ringue quando Rocky enfrentou Ivan Drago, fazendo a luta parecer um verdadeiro combate de boxe. O que muitos não sabem é que, antes de se tornar a voz desses confrontos cinematográficos, Stu Nahan foi um goleiro estrela na Universidade McGill, no Canadá, e assinou com o lendário time de hóquei Toronto Maple Leafs em Language Not Registered for Generation. De atleta profissional, ele se voltou para a televisão, assumindo papéis adorados em programas infantis como Skipper Stu e Captain Philadelphia, personagens que ficaram gravados para sempre na memória de infância de inúmeros telespectadores. Sua carreira no rádio e na televisão abrangeu mais de 3 décadas, incluindo passagens por grandes emissoras como KABC, KNBCEKTLA, além de estações de rádio como a KFWB. Ele não foi apenas apresentador de esportes, mas também comentarista dos jogos do Philadelphia Flyers e da NFL. Essa longa carreira lhe rendeu profundo respeito e um patrimônio líquido estimado em US dólares. Language Not Registered for Generation milhões. Uma recompensa merecida por décadas de dedicação. No entanto, longe dos holofotes, Stu Nahan enfrentou a batalha mais difícil de sua vida. Language Not Registered for Generation. Ele foi diagnosticado com linfoma, um câncer maligno do sangue. Apesar do tratamento, seu corpo foi enfraquecendo gradualmente devido à quimioterapia. Ele faleceu em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, em Studio City, Califórnia. Não houve escândalo nem controvérsia. Ele deixou este mundo da mesma forma que viveu, com calma, profissionalismo e amor. Michael Pataki como Nikolai Koloff. Michael Pataki nasceu em Language Not Registered for Generación de Janeiro, The Language Not Registered for Generation, em Youngstown, Ohio. Rocky Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, interpretou Nikolai Koloff, o empresário frio, severo e poderoso do imponente boxeador Ivan Drago. Apesar de ser apenas um papel coadjuvante, Pataki deixou uma impressão duradoura como um personagem durão e dominador que simbolizava o domínio implacável da política da Guerra Fria sobre o ringue de boxe. Filho de imigrantes húngaros, Pataki estudou ciência política e teatro na Universidade do Sul da Califórnia, antes de iniciar sua carreira com uma atuação em The Zoo Story, no Festival de Edimburgo. Ele rapidamente se tornou um rosto familiar na televisão, aparecendo em uma longa lista de séries populares, incluindo Star Trek, The Flying Nun, Batman, Missão Impossível, McCloud e, mais memoravelmente, como o Klingon Korax, que instiga a infame briga de bar no episódio The Trouble with Tribbles. Por trás de sua poderosa persona na tela, no entanto, havia uma vida tranquila e, às vezes, precária. Pataki nunca divulgou publicamente detalhes sobre sua esposa, filhos ou relacionamentos pessoais. Ele manteve um perfil tão discreto que muitas pessoas desconheciam que ele havia dirigido e produzido filmes como Cinderella, Language Not Registered for Generation, e A Mansão dos Condenados, Language Not Registered for Generation. Embora tenha atuado em dezenas de filmes, The Aeroporto Language, Not Registered for Generation e Amor à Primeira Mordida, a Halloween Language, Not Registered for Generation. A maioria de seus papéis foram coadjuvantes ou em filmes de baixo orçamento, o que impediu que sua carreira alcançasse o mesmo patamar de alguns de seus contemporâneos. Pataki lutou contra o câncer em seus últimos anos. Ele faleceu em Language Not Registered for Generation de abril de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte não causou grande comoção, mas deixou um vazio nos corações dos fãs de filmes de terror clássicos e da série Rocky. Antes de falecer, ele concluiu a dublagem do personagem animado George Licker em Cans Without Labels, filme lançado póstumamente como uma homenagem ao seu legado.
Na época de sua morte, o patrimônio líquido estimado de Michael Pataki era de cerca de o Language Not Registered for Generation milhão, uma quantia modesta que refletia uma carreira rica, porém tumultuada. Sua vida exemplificou um tipo raro de artista, dedicado, discreto, mas poderoso. Tony Burton como Tony Duke Evers. Tony Burton nasceu em Language Not Registered for Generación de Março de Language Not Registered for Generation M. Flint, Michigan. Ele interpretou Tony Duke Evers, o dedicado treinador de Apollo Creed e, posteriormente, de Rocky Balboa na série de filmes Rocky. Quando apareceu em Rocky 4, em Language Not Registered for Generation, ele tinha Language Not Registered for Generation anos e era um dos únicos 4 atores a participar de todos os 6 filmes originais da franquia Rocky. Embora sempre interpretasse um personagem coadjuvante, Duke era o espírito guerreiro silencioso, o animador, o motivador e a força que precedia cada luta. No entanto, a vida real de Tony Burton não era menos brutal do que o ringue de boxe. Ele foi campeão de boxe na categoria meio pesado do Golden Gloves em Michigan e um talentoso jogador de futebol americano no ensino médio. Mas sua glória durou pouco. Language Not Registered for Generation. Após uma carreira mediana no boxe profissional, ele se voltou para o crime e foi condenado a mais de 3 anos de prisão por roubo. Foi na prisão que Burton encontrou um novo propósito na vida. Através de programas de terapia baseados em atuação, ele descobriu seu talento para a atuação e concluiu sua graduação na Universidade da Califórnia enquanto estava em reabilitação. Após sua libertação, ele recomeçou a vida, atuando em pequenos teatros em Los Angeles e gradualmente construindo uma reputação com papéis coadjuvantes desafiadores. Ele atuou em filmes como Assalto à 13ª Delegacia, Language Not Registered for Generation, Loucos de Darnall e O Iluminado, Language Not Registered for Generation, onde impressionou não só com sua atuação, mas também com sua performance nos bastidores, jogando xadrez e superando até mesmo o diretor Stanley Kubrick. Apesar de seu talento e participações em séries de televisão como Arquivo Rockford, Twin Peaks e Esquadrão Classe A, Burton nunca conseguiu se desvencilhar completamente da sombra de Duke, mas ele não se importava. Para ele, sobreviver, atuar e ser amado pelo público era uma recompensa valiosa. No entanto, seus últimos anos foram repletos de sofrimento. Seu filho, Martin, morreu de um ataque cardíaco em Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation anos. O próprio Burton lutava contra o diabetes e complicações relacionadas há muitos anos. No último ano de sua vida, foi frequentemente hospitalizado, com a saúde debilitada por falta de acesso ao melhor tratamento. Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. Faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia. Aos Language Not Registered for Generation anos. Ele deixa sua esposa, Ray, e 3 filhos, além da comunidade de fãs de rock em luto. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em apenas US dólares, Language Not Registered for Generation milhão. Seu nome verdadeiro é Sylvia Mills, e seu nome artístico é Mary Ann Creed. Sylvia Mills nasceu em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation em Los Angeles, Califórnia. Ela interpretou o papel mais memorável de sua vida, Mary Ann Creed, esposa de Apollo Creed, em Rocky 2, e retornou com profunda emoção aos Language Not Registered for Generation, anos em Rocky 4, em Language Not Registered for Generation. No filme, ela retratou uma mulher forte e resiliente, devastada quando seu marido caiu no ringue diante de milhões de espectadores. Não foi apenas um papel, mas também uma despedida comovente que deixou uma profunda impressão. A carreira de Sylvia Mills, no entanto, foi estranhamente curta em uma indústria notoriamente implacável com mulheres negras. Antes de seus filmes da franquia Rocky, ela participou de um telefilme pouco conhecido chamado Harambee, um projeto praticamente esquecido na história de Hollywood. Mas foi seu papel como Mary Ann Creed que lhe deu a oportunidade de brilhar. Apesar do pouco tempo em tela, cada aparição de Sylvia deixou uma forte impressão. Seu olhar determinado enquanto observava o marido entrar no ringue e sua voz firme implorando a Rocky para interromper a luta em Rocky 4 são testemunhos de sua grande expressividade emocional. No entanto, após Rocky 4, a carreira de atriz de Sylvia quase chegou ao fim. Desde então, ela não participou de nenhum filme ou programa de televisão de destaque.
Algumas fontes acreditam que ela optou por se concentrar na vida familiar após o divórcio do ex-marido, Robert L. Mills, in language not registered for generation. Outras acreditam que, como muitas atrizes negras de sua geração, ela foi limitada pela falta de papéis e oportunidades em uma indústria ainda marcada por preconceito racial e de gênero. É lamentável que o talento de Sylvia não tenha sido totalmente reconhecido. Com apenas 4 papéis creditados ao longo de sua carreira, ela praticamente desapareceu da memória do público. Enquanto os atores da série Rocky continuaram a assumir papéis principais e se tornaram ícones culturais, Sylvia caiu silenciosamente no esquecimento, sequer sendo convidada a retornar em filmes posteriores como Creed, Language Not Registered for Generation, onde a personagem Mary Ann foi substituída e interpretada por outra atriz. A vida de Sylvia terminou tranquilamente em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation, em sua cidade natal, Los Angeles. Ela faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, após uma longa batalha contra o câncer, de forma silenciosa e melancólica. Não houve funeral luxuoso, nem homenagem na imprensa. Sua morte foi conhecida apenas por um pequeno grupo de fãs de Rocky e, assim como seu papel no filme, foi silenciosa, comovente e tragicamente esquecida. James Brown, como ele mesmo, James Brown, cujo nome verdadeiro é James Joseph Brown, nasceu em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation, em Barnwell, Carolina do Sul. Em Rocky IV, em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos. Ele não interpretou um personagem fictício, mas apareceu como ele mesmo, James Brown, interpretando o sucesso emocionante Living in America, na estreia épica de Apollo Creed, antes de sua fatídica batalha com Ivan Drago. O filme se tornou um dos momentos musicais cinematográficos mais icônicos da década de Language Not Registered for Generation, quando a música soul encontrou o boxe para criar um evento culturalmente marcante. Mas por trás do glamour, havia uma vida repleta de turbulências, tragédias e controvérsias. James Brown cresceu em extrema pobreza, engraxando sapatos, roubando para sobreviver e cumprindo pena em um reformatório juvenil. Ele ascendeu ao estrelato como uma lenda da música graças ao seu talento extraordinário e à sua vontade inabalável. Mas essa mesma intensidade também o levou à ruína pessoal. Ele passou por 3 casamentos fracassados, envolveu-se em múltiplos casos de violência doméstica, teve vários filhos fora do casamento e frequentemente se viu envolvido em disputas pela guarda dos filhos, pensão alimentícia e até mesmo acusações de abuso e agressão sexual. Brown também lutou contra o vício em drogas, particularmente PCP e cocaína, o que desestabilizou cada vez mais seu comportamento. Em certo momento, ele dirigiu através das fronteiras estaduais em um frenesi paranoico, foi perseguido pela polícia e acabou sendo condenado a 6 anos de prisão, embora tenha cumprido pouco mais de 2. Seu status como ícone da música nunca diminuiu, mas em sua vida pessoal, ele frequentemente estava sob os holofotes por violência, porte de armas e comportamento errático. Durante o último ano de sua vida, James Brown sofreu de pneumonia aguda, que levou à insuficiência cardíaca. Ele faleceu em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation, dia de Natal. Aos Language Not Registered for Generation anos, sua morte chocou seus fãs, pois ele havia se apresentado poucos dias antes. Seu funeral durou vários dias e foi realizado em 3 locais diferentes, incluindo o famoso Teatro Apollo do Harlem, uma homenagem apropriada a uma carreira brilhante. No entanto, ele não foi enterrado imediatamente. Seu corpo foi mantido em uma sala com temperatura controlada por quase 2 meses devido a uma disputa judicial sobre seus bens e status entre seus filhos e sua última companheira, Tommy Ray Heine, cuja legitimidade como sua esposa legal ainda é contestada. Embora James Brown tenha acumulado uma fortuna estimada em Language Not Registered for Generation milhões de dólares com sua carreira musical, grande parte desse dinheiro foi perdida em processos judiciais, honorários advocatícios e má administração. Após sua morte, seu testamento tornou-se objeto de uma amarga batalha judicial que durou Language Not Registered for Generation anos, transformando a divisão de seus bens e legado em uma das disputas mais complexas e escandalosas da história da música americana.